Mas eu me inscrevi, viu? Para colocar um pouco. Só para dar uma resposta ao que a doutora colocou, realmente foi criado um grupo de trabalho, a gente fez reunião, o professor Mário e eu tivemos em 2 reuniões com o grupo, e nós fizemos um acordo, na verdade, em função do compromisso que o governo assumiu com o grupo de trabalho que está desenvolvendo a lei de uso e ocupação do solo, a revisão e o plano diretor, de que o WAVE estaria sim sendo definitivamente contemplado na nova legislação que vai ser encaminhada à Câmara, e que o CONDEMA, assim que tivesse o primeiro texto já do plano diretor e da luz discutido no nível dos grupos de trabalho que o governo instituiu, ele vai passar pelo CONDEMA e o CONDEMA estaria entregando um documento, que eu tenho ele pronto, inclusive, ele está para entrar em uma das pautas nossas agora para ser votado pelo Conselho, que é o documento que o Conselho vai entregar para internalizar, um documento que vai trazer as diretrizes de um estudo de impacto de vizinhança que devem estar preconizados na lei que vai ser estruturada na revisão. Este é o acordo. Eu, particularmente, vou votar pela manutenção, porque a sociedade civil vem fazendo, de uma forma geral, quando eu falo sociedade civil, não é só os membros desse conselho. Os grupos que nós participamos em rede e tudo mais, têm feito várias críticas, e eu tenho entrado lá, apesar de eu ser presidente do conselho, eu não tenho nenhum salvo-conduto do gabinete do Jonas Donizete para fazer defesa da administração dele. Agora, enquanto presidente do CONDEMA, o que acontece? Existem pessoas que colocam coisas a público que são informações inverídicas. E o pessoal está fazendo juízo de valor da administração e do estudo que está sendo desenvolvido no debate do plano diretor e no debate da revisão da luz, da qual eu, inclusive, faço parte como membro dos 2 grupos de trabalho, e não venho entendendo que está se passando por cima da garantia dos direitos em ter previsão legal do WAVE. Então, nós, no novo regimento sendo publicado, já contendo isso, inclusive, e como não há problema ele estar ou não, doutor André, ele ficaria muito mais robusto e a gente daria uma resposta para a sociedade de uma forma geral. De qualquer maneira, vamos colocar em votação o item. Conselheiros favoráveis à alteração proposta pela Secretaria, por favor, manifestem-se. Abstenções? Não, 12, 13, eu não contei o Marcelo. O Marcelo veio depois. Abstenções? Contrários? 1, 2. Ok, aprovado a sugestão da Secretaria. Depois nós temos no 15º, ali foi retirado, doutora? Por que ele saiu? Não, tem ali, o último item aí está arriscado, que não sejam vedadas. Não, acho que nem ficou claro para todo mundo. Ali é uma questão de semântica também, porque está, né? Então, votando pela supressão. Favoráveis, por favor, manifestem-se. Daquele não sejam vedadas. Porque ele ficou... no item 15º, Giovanni. Mas aí não é tão simples assim. O senhor quer... Assim? É que eu vou abrir a prerrogativa, porque... Que não sejam vedadas... Que não sejam vedadas é uma expressão bastante ampla que, na minha forma de ver, precisa ser ampla mesmo. Eu acho que precisa ser mantida essa redação, porque a gente não sabe o que vem pela frente. A gente não sabe. Pode vir um monte de atribuições para o CONDEMA, né, um monte de atribuições ou um monte de novas leis ambientais, de caráter ambiental, que criem instituições, que criem mecanismos, que criem deliberações que sejam necessárias pelo CONDEMA e não estão
não estarão previstas especificamente, destinadas ao CONDEMA, mas pela lógica, pela natureza do CONDEMA, seriam de competência do CONDEMA. Então, eu acho que quem tem que decidir se o CONDEMA delibera ou não a respeito de determinados assuntos que tenham nitidamente um caráter ambiental, por isso não pode fugir a natureza jurídica do CONDEMA, é o próprio CONDEMA. Porque senão ele abre mão de uma prerrogativa que é dele. Então, meu entendimento é que isso deve ser mantido assim como está, desde que não sejam vedadas. Porque vedou, claro, se a lei vedou, não é por CONDEMA deliberar, não é por CONDEMA deliberar. Mas tudo o restante, dada a incerteza do futuro, a gente não sabe o que vem, eu acho que tem que manter essa expressão do jeito que está. Obrigado, doutor André. Bom, as entrelinhas jurídicas ficam entre os advogados, a gente vai entendendo aí. Esse dispositivo específico, eu até vou trazer aqui a fala de duas colegas minhas de governo, que é a doutora Mariana e a doutora Kelly. As duas fizeram uma observação importante sobre a questão do princípio da legalidade, que o CONDEMA, ele é um órgão público, né? A sua estrutura, ela é vinculada ao Poder Executivo e deve seguir o princípio da legalidade. Não é o princípio da legalidade constante do artigo 5º da Constituição Federal, é o princípio da legalidade constante do artigo 37 da Constituição Federal. Muito parecido, muito similar a nós, né, agentes públicos. E, portanto, ao particular, e vem aqui as lições antigas de Lopes Meireles, né, aos particulares, eles podem fazer tudo que não esteja vedado em lei. E aos agentes públicos, pode fazer aquilo que está previsto em lei. Mas eu quero aqui deixar o doutor Giovanni mais tranquilo, porque, doutor Giovanni, se o senhor for consultar o artigo 3º da Lei 8.441, o senhor vai ver que as funções do CONDEMA são absolutamente plenas, tanto na questão de novas políticas públicas, se surgir gás, efeito estufa, de invertido ou diferente do que hoje a gente discute, o CONDEMA vai analisar. Abrir a porta, por favor, tem um conselheiro preso lá fora. Desculpe, obrigado. Desculpa a brincadeira, doutor Giovanni, mas é para dizer que o artigo 3º da lei do CONDEMA ele é muito amplo. Então, o CONDEMA está inserido em qualquer ação de gestão e políticas públicas, controle, fiscalização, formação de planos. Então, o senhor não se preocupe, porque a lei do CONDEMA, que é uma lei maior, né, ela já garante essa atuação bastante ampla do CONDEMA. Obrigado, doutora. Estou colocando em votação mais um manifesto. Mário? Não foi votado. Gente, não foi votado. Você quer se manifestar? Você quer se inscrever, Valquíria? Você se inscreveu, Mário? Vai abrir? Valquíria vai se inscrever? Eu quero só falar do Não, daí você... da 12ª que Mas a 12ª é que eu acho que você está com uma versão anterior, a doutora Andréia mandou depois atualizada. Eu também estou com ela. A do analisar e deliberar. É isso? Isso foi resolvido, vocês... Beleza? Tá certo? Conselheira Valquíria, beleza? Por isso que eu passei batido nisso, né? Eu recebi depois de vocês uma correção. Bom, vamos lá. Seguindo, então, colocando em votação. Pela alteração do texto, os favoráveis manifestem-se, por favor. Está votando a retirada do que não sejam vedadas. Só ali, aquele item que está arriscado. Aquele item que está arriscado ali, Mário. Não sejam vedadas. O restante está mantido. Todas as demais atribuições previstas em lei e em consonância com a natureza, tiro pela linear, a natureza jurídica do CONDEMA. Isso está mantido. Mas está me parecendo no texto que não seja vedada sem lei ou que seja prevista sem lei. São duas formas diferentes. Isso. É isso, ela tá colocando justamente que é redundante ali, então está se suprimindo o texto nesse sentido. Contrários, desculpe, favoráveis à alteração?
Contrários? Contrários? Abstenções? 2. Meu voto. Então, agora nós estamos indo para o parágrafo único do artigo 4º dos órgãos do CONDEMA. Parágrafo único. Todos os membros do CONDEMA, bem como os representantes das instituições conselheiras, devem pautar sua conduta dentro e fora do CONDEMA pelo respeito à ética, à urbanidade, ao respeito às pessoas, às opiniões alheias e às deliberações tomadas, segundo os ritos regimentalmente previstos. Essa proposta foi trazida pelo jurídico e pela doutora Andréia, no debate com a Valquíria, inclusive, na discussão do grupo interno de conselheiros representantes do terço do governo. Doutora Andréia, a senhora gostaria de explanar a respeito? Porque nós vamos ver isso lá na frente depois, né? Na verdade, não é uma proposta de redação nova. Ela é o teor do artigo 24, que nós retiramos no capítulo mais lá para frente, que fala de processos disciplinares, e colocamos aí, com algumas adaptações de redação que não mudaram o seu conteúdo. Por quê? Porque aí foi uma contribuição do jurídico de poder compatibilizar o regimento interno do CONDEMA com as funções da Secretaria de Assuntos Jurídicos, mais especificamente do seu departamento de investigações e processos disciplinares, por conta das atribuições desse departamento. Quem aplica advertência e demais penalidades para os conselheiros, que são considerados agentes públicos lato sensu, e aqui novamente a lição do Eli Lopes Meirelles, que são os agentes honoríficos, né? Não são remunerados, não prestam concurso público, mas exercem uma função, um munus público, também se segue pelos mesmos regimentos que nós servidores, quando nós cometemos uma falha funcional. Então, na verdade, nós entendemos que é importante a questão da boa conduta, da ética, da urbanidade, do respeito das pessoas. Eu, pessoalmente, como conselheira, comemoro esse dispositivo, porque muitas vezes nós, integrantes do governo, somos muito destratados aqui no CONDEMA. Então, eu particularmente gostei muito da redação, cumprimento, aplaudo essa iniciativa. Por isso que a gente colocou, inclusive, um dos artigos inaugurais do regimento. Mas a nossa contribuição é compatibilizar mesmo com a estrutura funcional da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Ótimo. Mais alguém inscrito? Eu gostaria de